curso de História e Licenciatura na UF é um curso que procura formar profissionais críticos, né, em relação ao presente, ao passado, e que vão atuar nas salas de aula do ensino básico e fundamental, produzindo conhecimento e ajudando a produção de conhecimento histórico. A diferença entre os nossos dois cursos, bacharelado e licenciatura, ela é basicamente na questão de que a licenciatura, ela inclui também a possibilidade de trabalho na sala de aula do ensino básico e fundamental. Mas a gente gosta sempre de destacar que, diferente do que é o geral das licenciaturas, a nossa licenciatura é uma licenciatura também focada para pesquisa. Nós formamos professores pesquisadores. O profissional formado em licenciatura História, né, tradicionalmente a gente sempre fala que ele tem a possibilidade de ser professor do ensino fundamental e básico, né? Eu acho que esse é o primeiro entendimento. Mas não se limita a isso, tá? A gente pode ter como profissional de História, licenciado, também um pesquisador, né? Ele pode trabalhar em arquivos, ele pode trabalhar, por exemplo, num museu, se tem um cargo, né, às vezes específico para historiador com pesquisa. Por isso que a gente insiste nessa questão a gente formar também o professor para pesquisa. Mas o mais conhecido, né, que eu acho que inclusive tem a ver com a nossa realidade como país, é a licenciatura no ensino fundamental e básico. Eu escolhi História porque quando a gente olha para o nosso redor, para a natureza, para a sociedade, para os prédios, quando a gente olha para as pessoas, maneira de se vestir, maneira de falar, maneira de agir, inclusive as estruturas sociais diversas, de não só que libertou o ser humano, mas também que prendeu, né? Ou seja, o patriarcado, o machismo, a LGBTfobia, todas essas opressões, elas têm uma origem, elas têm um lugar, elas nasceram para algo. E desvendar isso, olhar para essas estruturas opressoras, de como elas surgiram, como elas permaneceram até hoje, é muito importante para a gente olhar para frente e pensar em como reverter esses quadros e entender o caminho para a gente lidar com qualquer situação. Então, esse ofício do historiador, da ciência e história, é algo fundamental que me trouxe até esse lugar. Quem faz bacharelado recebe treinamento para se habilitar como pesquisador, sobretudo, e professor no ensino superior, mas não faz, nem precisa fazer, as matérias da pedagogia que habilitam o aluno para trabalhar no ensino fundamental e médio. Eu acho que as pessoas que se interessam pelo curso de bacharelado em História gostam do que a gente considera a matéria-prima do conhecimento histórico, que é a relação do homem com o tempo. O senso comum diz que quem estuda História tenta investigar o passado para compreender o presente, mas na verdade a gente pode tornar essa noção um pouco mais complexa e dizer que quem estuda o passado procura não só entender o presente, mas entender as relações entre a experiência do passado, o tempo em que nós estamos e a nossa expectativa de futuro. Estudar História é uma forma de intervir na gestão do futuro histórico. Eu acho que qualquer pessoa minimamente preocupada com o lugar para onde vamos no mundo atual é um potencial historiador. Falar sobre os projetos de ensino e pesquisa da licenciatura em História na UF é uma coisa muito boa, porque a gente poderia passar horas aqui. A gente tem muitos e muitos projetos. Eu acho isso muito legal, a participação de professores como dos alunos, né? E aí eu vou me alongar um pouco, porque eu acho importante explicar a estrutura do nosso instituto, né? Nós temos um Instituto de História, que, digamos, é a cabeça dali de tudo. Do Instituto de História nós temos o Departamento de História, e temos a graduação, que são os dois cursos, né? O bacharelado e a licenciatura. Temos o programa de pós-graduação em História e temos a seção da Universidade Federal Fluminense do Prof-IST, né? Que é a central do Rio de Janeiro na UFRJ, mas que nós temos também, oferecemos também aqui. Por que é importante a gente pensar isso? Porque a gente tem aí em conjunto graduação e pós-graduação. Isso é muito interessante porque a maioria dos nossos professores da graduação estão vinculados à pós-graduação. E os projetos normalmente também são conjuntos. Então nós temos projetos, por exemplo, de extensão, com doutorandos, pós-doutorandos, mestrando e os alunos da graduação, com todo mundo trabalhando junto. Isso é muito legal, né? Porque a gente, de novo, forma pesquisadores e professores que estão conectados muito além, né, das suas áreas mais específicas. E o curso de licenciatura nos permite muito isso. Isso é muito legal, né? Por exemplo, existe o programa PIBIC para o ensino médio. O programa PIBIC para o ensino médio faz com que a gente vá procurar alunos do
ensino médio que podem participar com a pesquisa com a gente. Então a gente já está em outro nível, né? Temos os nossos alunos da graduação com pesquisa e temos alunos do ensino médio também. E quando esses alunos saem e se tornam professores, eles levam também essa prática de pesquisa para os seus alunos. Então eu acho que é fundamental a gente pensar na questão do ensino, pesquisa e extensão, e nisso eu tenho muito orgulho de falar que o nosso curso está completamente comprometido com essa questão. Atualmente, o Instituto de História tem um grupo interdisciplinar de pesquisa sobre produção e reprodução das desigualdades no Brasil e no mundo. Esse grupo envolve iniciativas e ações de pesquisa na pós-graduação e na graduação, e tem como objetivo, ou uma de suas missões, dilatar os canais de comunicação entre o conhecimento acadêmico e o saber social que existe fora da academia. Estamos muito preocupados ou motivados com a perspectiva de não exatamente aplicar um conhecimento técnico às relações sociais, mas trazer a sociedade para um contato conosco e mostrar a dimensão da construção social do saber técnico. Eu acho que se você tem vontade de querer também fazer um pouco da diferença, se você acredita na educação, né, que eu faço licenciatura no caso, você acredita que a educação é um caminho pra gente fazer alguma diferença, ou se você quer entender mais o porquê do hoje, o porquê do agora, o porquê do que aconteceu, quais as consequências de antes que interferem agora, quais as consequências de agora, que derivados do que aconteceu, é isso, é história, assim, não vai para os outros caminhos, ou até vai, mas depois se encontra no nosso. Eu acho que os alunos do ensino médio que gostam de geografia, de política, de língua portuguesa e cultura, de todas essas áreas do saber, e não tem certeza se deve escolher apenas uma delas, deveria fazer história. Porque história é o campo da síntese de todas as ciências sociais. O historiador entende a mudança social no tempo e no espaço como uma totalidade social, como o resultado de causas complexas concorrentes que atuam em diversos estratos de tempo e com diferentes pesos de causalidade. Nenhuma especificidade disciplinar, a economia, a sociologia, a ciência política, dá conta da complexidade dinâmica que é a mudança social no tempo. Então, o aluno do ensino médio que gosta de todas as áreas e, na verdade, quer usá-las todas, em vez de se especializar em uma só, está mais do que convidado a vir para a história.